Evolução em Dois Mundos, André Luiz, segunda parte, capítulo 13, Gestação Frustrada. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Em todos os casos, ele diz, né? Em que há formação fetal, ou seja, gravidez, sem que haja a presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos, ou seja, a mãe deseja muito ter um filho, então sua mente faz com que um corpo se forme em seu útero. Essa formação não é perfeita porque não há alguém para encarnar. Chamamos de gravidez psicológica. Então, de alguma forma, esse corpo em formação será expelido porque não tem vida. Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo, ou quer dizer, o intenso desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio das células espermáticas, um embrião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que trabalha através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor que respondem aos seus apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo por semelhante atitude constrangedora dívida perante a lei. Ou seja, existem dois casos, né? No primeiro, há um aborto espontâneo, quando não há um ser reencarnante, porque a mulher precisa passar pela aprovação de reajuste do centro genésico. Provavelmente ela recusou a maternidade de alguma forma, né? Ela podia ter tido a criança ou as crianças e se recusou. E agora ela quer, só que ela não pode. No Livro dos Espíritos, nós temos a questão 356 do capítulo 7, de volta do espírito à vida corporal. União das almas e do corpo. Então a questão é a seguinte: entre os matrimônios, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação. Entre os natimortos, haverá alguns que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, a cujo corpo nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Item A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Item B.
Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Essa é a resposta. E aí tem o comentário do espírito Miramês na obra Filosofia Espírita. Ele diz o seguinte: entre os natimortos, alguns efetivamente não têm a destinação de viver, por não haver, desde o princípio da sua gestação no seio da mãe, determinado espírito para a devida reencarnação. No entanto, como já foi dito, existem almas que aceitam por renúncia ajudar na formação do corpo, o qual é nutrido mais pela mãe e tomando a forma humana para muitas lições que a vida possa dar. Um lar é um laboratório divino onde se fabrica a mais sofisticada roupagem para a alma, que máquina humana alguma tem a capacidade de fazer. Além do corpo que se forma pelo amor do casal, é, pois, uma universidade valiosa onde opera a luz de Cristo sobre as bênçãos de Deus para a educação dos espíritos destinados a conhecerem a verdade. O lar, quando em Cristo, não somente dá oportunidade aos espíritos para a volta ao mundo, como indica os caminhos para a sua jornada. No mundo espiritual, há multidões de espíritos desejosos de uma reencarnação, esperando que os encarnados possam lhe oferecer esse presente do céu para os seus corações ansiosos na educação de seus sentimentos. Certamente que existe uma luta muito grande para o espírito reencarnar, devido às provações que ele tem de passar nesse fechamento de ciclo. Os devedores desejam voltar, mas, como impediram muitos de renascer, são impedidos pela lei da justiça, por causa da ação dos aparelhos e anticoncepcionais, sem falar do aborto provocado, crime dos crimes, por tirar a vida de indefesos. Porém, a vida aproveita a morte para lições, onde o espírito recolhe experiências e resgata dívidas passadas. Como já falamos, os pensamentos dos pais são poderosos, principalmente na gestação das crianças. Há mulheres que apresentam uma gravidez psicológica, com todas as manifestações de gestação. São as ideias que tomam todas as formas, mas a qual faltou, né, o intercâmbio dos elementos vitais do homem e da mulher para tal empenho. Dentre os natimortos também há, ainda que raramente, experiências de engenheiros siderais de novos corpos, com determinadas modificações no corpo genésico do casal. Esse é o aprimoramento do ser humano. Tudo na vida vem da teoria para depois surgir a prática, tendo, enfim, a conclusão como realidade. Há provações de toda a natureza. Há crianças que vivem minutos, mesmo tendo um espírito destinado a tomar como tomou o seu corpo. É o saldo. Ela deveria viver apenas aqueles minutos para enriquecimento de suas experiências. A Terra vai passar de mundo de provações, como se diz no Evangelho segundo o Espiritismo,
para um mundo de regeneração, quando os que se destinam a regenerar herdarão esse paraíso, formando assim novos corpos que possam suportar todas as reformas morais e espirituais. As coisas de Deus não têm somente uma destinação. É como uma universidade onde, desculpa, onde se formam homens para diversas atividades intelectuais. O Espiritismo, na sua grandiosidade, em se juntando com o progresso, oferece ao homem diversos meios de se educar na vida física e para a vida espiritual, saindo da vida que poderemos comparar, chamando-a natimorto, para a glória da vida imortal, acompanhando Jesus e sentindo o Cristo pulsar em seu coração. Então, voltando ao capítulo, no outro caso, né, que ele diz, a mãe tem um ser em seu um ser reencarnante em seu útero e ela não o quer. Então, mesmo que ela não provoque o aborto, mas ela não quer a gravidez, ou por ter sido acidental, ou por ter sido abandonada pelo parceiro, enfim. Só o fato de ela rejeitar intensamente, ela expulsa mentalmente o reencarnante nas primeiras semanas de gravidez. Não é aquele medo que muita pessoa tem de, eu não vou conseguir criar, eu tô assim numa situação financeira difícil, porque depois, com o tempo, ela vai aceitando. É aquela que realmente não quer, tá? Então, ela pode não ter provocado mecanicamente o aborto, mas adquire dívida perante a lei, tanto quanto aquela que provocou o aborto mecanicamente. Só que quando o aborto é mecânico, não é só a mulher, mas todos os envolvidos se endividam perante a lei. O parceiro, o médico, os enfermeiros, aquele amigo que indicou algum procedimento, enfim, todos os envolvidos. Seria interessante vocês recordarem o capítulo 15 do livro Missionários da Luz. Nesse livro, André Luiz dá um exemplo desse caso. Vai lá na playlist, lembra do capítulo, beleza? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.